Boa tarde a todos. Então, eu sou a coordenadora da área de alimentação e nutrição da Secretaria da Saúde. Também é um prazer estar aqui participando desse evento, recebendo o convite, né? Então, eu vou falar sobre a experiência dos grupos de reeducação alimentar na Secretaria da Saúde. Para falar deles, eu tenho que falar um pouquinho da epidemiologia, né? Porque são grupos destinados a pessoas com excesso de peso, da epidemiologia do sobrepeso, e também vou ter que contar um pouquinho da história do nutricionista, porque os grupos surgiram quando os nutricionistas foram inseridos nas unidades de saúde. Então, Curitiba já tem um sistema de vigilância nutricional desde 1991, então tem mais de 20 anos de sistema de vigilância, né? E os dados, desde essa época, mostram, claro, a queda dos indicadores de desnutrição e o aumento dos indicadores de sobrepeso e obesidade. E tendo esses dados, a gente percebeu que teria que ter alguma ação em relação a eles. Então, aqui só comparando 2001 com 2011... Então, mostra que houve um aumento do sobrepeso e obesidade em todas as faixas etárias, assim como acontece no Brasil. Esses não são dados do Vigitel, então são dados das unidades de saúde e mostram a mesma tendência nacional e mundial. Então, assim, surge, né, tem os dados mostrando prevalências, aumentando a prevalência de sobrepeso e obesidade. E em 2006, eu já sou mais antiga na Secretaria da Saúde, tenho mais anos ali, mas eu era sozinha durante uma época, né? Em 2006, houve a contratação de nutricionistas para trabalhar nas unidades de saúde. Nós temos 9 distritos sanitários, na época, os nutricionistas entraram para os distritos sanitários. Então, já em 2007, foram criados os grupos de reeducação alimentar, com o foco nas pessoas com excesso de peso. O material de apoio, a gente tem esse costume de fazer sempre, foi elaborado pela Coordenação de Alimentação e Nutrição, que é onde eu estou hoje, no Centro de Informação em Saúde. Nessa época, até eu ainda estava no Centro de Epidemiologia. Ali, todas as ações aconteciam no Centro de Epidemiologia, na área de nutrição. Daí, a partir de 2009, eu fui para o Centro de Informação em Saúde. Mas todo o material, o apoio para as nutricionistas saiu da coordenação. Então, nessa época, só os nutricionistas participavam das atividades. Em 2008, teve um curso de terapia cognitivo-comportamental para os profissionais da Secretaria da Saúde e teve a participação de todas as nutricionistas. Essas técnicas do curso já foram incorporadas daí aos grupos de reeducação alimentar. Todas as nutricionistas participaram e já começaram a incorporar essas tecnologias. Eu não vou me ater tanto às tecnologias, porque a doutora Ana Cavalcante vai estar falando um pouco mais quando eu falar do autocuidado apoiado. Tá? Então, eu vou citar algumas vezes, mas a doutora Ana vai falar mais. Em 2009, teve a implantação de 29 núcleos de apoio em atenção primária à saúde, que são os NASF a nível nacional. Aqui em Curitiba, por que tem esse nome? Porque eles não são vinculados só às unidades com estratégia saúde na família, mas também unidades básicas, né, sem a estratégia. Curitiba, daí, teve que optar pelos 5 profissionais, né, que foram nutricionista, psicólogo, profissional de educação física, fisioterapeuta e farmacêutico. Foram 5 profissionais que vieram compor o NAPS. Nós já tínhamos os grupos de reeducação alimentar, e daí com esse grupo dos NAPs, né? Então, todas as categorias, as coordenações das categorias profissionais que ficam no Centro de Informação em Saúde, elas elaboraram roteiros para os grupos de reeducação alimentar. Então, eu acho que foi o primeiro, assim, o primeiro momento que todos os profissionais dos NAPs começaram a trabalhar juntos. Primeiro, todas as coordenações no nível central, todas essas coordenações capacitaram seus profissionais também. Então, acho que foi o primeiro momento, assim, que todos os profissionais começaram a trabalhar juntos. É um material extenso, na verdade, aqui. Então, esse aqui é o material dos grupos de reeducação alimentar. Tem os roteiros de cada categoria profissional. Ele está, assim, tem de uma maneira mais reduzida no caderno do autocuidado apoiado. Eu posso até passar para vocês darem uma olhada, né? Mas tem todas as categorias com os seus roteiros aqui, os materiais educativos também que a gente propõe. Tá? Então, esses profissionais, o que a gente tomou cuidado é que eles fossem capacitados em tecnologias para promover uma reflexão sobre mudanças de comportamento. Então, a gente não queria que os profissionais fossem fazer palestras, mas que usassem tecnologias que fizessem as pessoas refletirem, como a entrevista motivacional,
resolução de problemas, deslizes e recaídas. A doutora Ana vai estar falando mais sobre essas tecnologias, mas a gente não queria palestra. A gente queria realmente auxiliar as pessoas a refletirem sobre as suas questões, ajudá-las a resolverem de acordo com a necessidade delas e não com questões impostas, com questões prescritivas, sempre ajudando a pessoa. Os usuários são convidados para os grupos durante vários momentos, né? Nos grupos hipertensos e diabéticos, grupo de caminhadas, nas consultas médicas, enfermagem. Então, as unidades já existem, esses grupos já existem há um bom tempo, e eles são convidados nesses vários momentos aí. A coordenação normalmente é do nutricionista, todos os profissionais participam, mas a coordenação normalmente é do nutricionista. São previstos 6 encontros quinzenais com duração média de 90 minutos. Mas isso aqui é um norte, mais ou menos, né? Está no roteiro, mas cada profissional pode trabalhar da sua forma, de acordo com a realidade da equipe, com a realidade da população, da unidade de saúde. Isso aqui é em média, acontece dessa forma. Tem gente que prefere fazer encontro semanal, dá mais certo. Tem gente que faz 8 encontros, depende do local. Os grupos são formados por, no máximo, 35 participantes. Eles começam, às vezes, grande, mas existe uma perda no decorrer do tempo, né? Às vezes, no final, tem 20. Depende da região da cidade também. Em cada encontro, tem, no mínimo, 2 profissionais do NAPS participando. Tá? Nunca é um profissional só. Também a gente trabalha de acordo com a faixa etária. Então, a gente separa as atividades para crianças, adolescentes e adultos e idosos, porque o modo de trabalhar é diferente, né? Eu não posso pegar e trabalhar o mesmo conteúdo para um grupo de adolescentes e o mesmo conteúdo para grupo de adultos e idosos. Tem que trabalhar de maneira diferente. Então, o roteiro vai estar passando, vocês vão ver que tem formas diferentes de trabalhar para cada grupo. Alguns grupos permanecem com encontros de manutenção, inclusive tem integrantes que participam mais uma vez dos grupos. E nessa hora, assim, é bem importante, porque eles ajudam os que estão iniciando nos grupos, né? Eles trazem a experiência deles. Claro, cada NAPS adapta o seu conteúdo de acordo com a realidade local. Tá? A gente só dá uma noção de como as atividades, os conteúdos que devem ser trabalhados e como que as atividades devem acontecer, mais ou menos. Eu falei muito do pessoal do NAPS, né? Mas não é só o pessoal do NAPS que participa, a unidade de saúde deve participar também, né? O pessoal da enfermagem, o pessoal da saúde bucal, os médicos, todo mundo deve, de alguma forma, estar se inserindo nos grupos. A gente tem um registro dos dados de acompanhamento, tanto na cartilha Alimentação para uma Vida Saudável, que todo mundo já recebeu. Então, essa cartilha, então, a gente já fez há um tempo, ela é bem extensa, tem uma série de conteúdos que a gente vai trabalhando de maneira devagar, ela não pode simplesmente ser entregue, os conteúdos têm que ser trabalhados com a população, né? Então, a gente usa essa cartilha não só para os grupos de reeducação, para outras atividades, mas principalmente para os grupos de reeducação alimentar. É entregue um para cada usuário. Também nós fazemos o registro de dados no caderno de exercício do autocuidado apoiado. Agora, mais recentemente, ele saiu esse ano, ele foi lançado esse ano, né? Então, o pessoal já está começando a trabalhar o registro de dados nesse material, que a doutora Ana vai apresentar melhor para vocês. Vocês já chegaram a vê-lo? Deixa eu ver. Que é esse? Vocês vão ver, então, acho que a partir da manhã, né? Amanhã, doutora Eugênia? E também existem planilhas específicas, impresso específico para acompanhamento dos dados. Depois, essas planilhas, os dados são digitados no Excel e são encaminhados para a coordenação de nutrição para análise. Tá? Então, aqui, na verdade, a gente trabalha, como o nosso grupo tem mais adultos e idosos, a principal cartilha é a cartilha de alimentação para uma vida saudável, mas a gente tem também a cartilha de alimentação infantil, que também a gente trabalha com vários temas, de acordo com a faixa etária, vários conteúdos. Nada a gente quer que seja simplesmente entregue, os conteúdos têm que ser trabalhados nas oficinas. Aqui é a planilha que o pessoal dos grupos preenche, né, no momento da realização dos grupos, que essas planilhas são digitadas e depois geram dados de acompanhamento. Então, claro, o objetivo dos encontros é alcançar ou manter um peso saudável.
Em todos os encontros, a gente faz o monitoramento nutricional, o acolhimento, a gente toma bastante cuidado com isso, né? Recebê-los, perguntar como é que eles passaram a semana ou desde o último encontro. Faz comentários sobre perguntas, dicas e sugestões deixadas em cada encontro na caixa de sugestões. A gente tem uma caixa de sugestões. Os temas são sempre trabalhados com tecnologias para mudança de comportamento, né? Então, novamente reforçando que todos os profissionais foram capacitados nessas tecnologias e todos trabalham de maneira diferenciada, sempre procurando escutar mais do que falar, né? Procurar ajudar e não julgar. Então, são várias técnicas que ajudam na questão de mudança de comportamento. Sempre a gente deixa uma tarefa no final, seja da nutrição, da fisioterapia, da educação física, e a gente retoma as tarefas, faz uma revisão de tarefas em cada encontro. Então, aqui só para mostrar mais ou menos também como é que foram programadas a questão dos profissionais envolvidos, mas isso pode variar. De vez em quando tem algum profissional de férias, né? Então, cada equipe pode estar adaptando essa questão dos profissionais também. Mas, no mínimo, 2 profissionais por encontro é o que a gente trabalha. Então, aqui eu vou apresentar um pouquinho do material que está lá naquele manual do autocuidado apoiado, tá? Que a doutora Ana vai estar falando mais, mas eu não tive como não colocar aqui, só para mostrar que a gente trabalha de uma maneira diferenciada. Então, aqui sempre retomando qual que é o objetivo de vida da pessoa, né? Ali são exemplos que estão no material, né? E que se ela quer atingir esse objetivo, no caso ali, ela está num grupo de excesso de peso, né? Ela tem que tentar alcançar ou manter um peso saudável. Tá? Então, a gente trabalha com questionários, né? Esses questionários são importantes para avaliar as áreas onde é preciso mudar. Então, um questionário de consumo alimentar do próprio Ministério da Saúde. Também um questionário de comportamento alimentar. Eu vou focar mais aqui nos questionários, no material da nutrição. Mas tem o material da educação física, do controle de estresse, tá? Eu vou focar mais no da nutrição aqui. A gente também trabalha com o diário alimentar, para reconhecer e acompanhar os comportamentos. Também aqui, depois que a pessoa... a gente tem que ver qual que é o comportamento que a pessoa pretende estar trabalhando no momento. A gente não pode impor. Então, elas estão no grupo de reeducação alimentar, às vezes é melhorar a alimentação, aumentar a prática de atividade física, a gente tem que ver para o que ela está mais preparada naquele momento. Para isso, a gente trabalha ali com o grau de interesse. Tá? A gente, o tempo todo, nesse material do autocuidado, a gente vai trabalhar com o grau de interesse e o grau de confiança. O grau de interesse é assim, o quanto a pessoa quer assumir o comportamento no momento. Às vezes, ele é baixo. Né? Às vezes é 3, é 4. Daí não adianta a gente querer trabalhar aquele conteúdo naquele momento, porque a chance de insucesso é grande. A partir do momento que a pessoa escolheu os comportamentos que ela quer trabalhar, a gente tem que ver como é que ela vai atingir esse objetivo. Ela escolheu ali, no caso, um exemplo da alimentação saudável. Mas o que na alimentação saudável? Tem que ser uma coisa mais palpável, né? Ela quer tomar mais água, ela quer comer mais fruta, mais verdura, não pode ser simplesmente melhorar a alimentação. Então, a gente trabalha aqui com passo a passo. Daí, aqui também, a gente tem que estar fazendo um plano de ação. No caso ali, a gente colocou o exemplo de fazer 3 refeições e 2 lanches por dia. E daí a gente pede para a pessoa colocar como é que ela vai fazer isso, como é que ela vai chegar nesse objetivo. O que ela vai fazer, quantas vezes, quando, como. A gente também trabalha aqui com o grau de confiança, que é o quanto a pessoa acredita ser capaz de alcançar seus objetivos e sustentá-los. Aqui também é importante. Se ela está com um grau de confiança de 2, de 3, a chance dela não conseguir é grande. Então, a gente procura trabalhar com os comportamentos que têm o maior grau de confiança. Também a gente estimula o monitoramento, né? Procura trabalhar com a resolução de problemas. Então, em cada encontro, todos os profissionais vão procurar estar fazendo isso, né? A pessoa coloca os problemas, por que ela não conseguiu trabalhar aquilo que ela tinha se comprometido, e daí a gente tenta ajudá-la, assim, como resolver esses problemas, tá? Sempre tentando tirar da pessoa. A gente não fica prescrevendo, a gente tenta trabalhar com a pessoa. Também aqui... a tomada de decisão, também sempre verificar a questão das vantagens e desvantagens para manter aquele comportamento.
Também a questão de lidar com os deslizes e recaídas, né? Também procurar trabalhar bem nessa questão. Todos os profissionais estão nos momentos ali, mas o psicólogo é bem importante em alguns momentos. Eles estão mais ou menos em 3 ou 4 encontros, eles dão um apoio bem grande para os outros profissionais do NAPS. Plano de manutenção também é importante. E esses slides que eu passei, eles estão no Manual do Autocuidado, tá? Que é um material que foi lançado agora, no começo de 2012, mas que a gente já estava trabalhando com as tecnologias já faz um tempo, mas agora tem o documento lançado. Tem um caderno de exercícios, que é do usuário, e tem o Manual do Profissional de Saúde, para ele aprender a trabalhar o caderno de exercícios junto com o usuário. Então, aqui a cartilha, novamente eu coloco que na área de nutrição a gente trabalha principalmente os conteúdos da cartilha. Se vocês já tiveram oportunidade de ver, vocês vão ver assim que a gente trabalha com receitas tradicionais, a gente dá a opção de receitas mais saudáveis, como fazer compras, como se comportar no supermercado, em festas, né? Todas as questões do dia a dia das pessoas. Aqui são algumas fotos, então, às vezes, eles combinam de ir no parque, ali é uma dinâmica que a gente das gorduras, a gente tem várias dinâmicas que a gente trabalha. Mais embaixo, ali, trabalhando com rótulos, tem oficina culinária, eu mostrei algumas fotos aqui. A gente também, nós, nutricionistas, nós fornecemos cardápio num determinado momento, eu acho que é no 4º encontro, mais ou menos, a gente também trabalha com cardápio. Até então, não. Até chegar no 4º encontro, não. Mas as pessoas esperam sair desses grupos com cardápio também. E esse cardápio a gente pode ir alterando nos outros momentos também. Aqui eu tenho alguns resultados. São poucos, tá? Não tem tantos resultados como da apresentação anterior, mas tem alguns. Em 2011, participaram 2.252 pessoas dos grupos de reeducação alimentar. A maior parte do sexo feminino, 87,1%. A maior parte eram adultos e idosos. A média de participação foi de 3,9 encontros. A maior parte, quase 70%, participou de 4 a 6 encontros. Então, aqui é uma correlação entre a média de perda de peso de acordo com o número de encontros. Então, ali, quem participou de 2 a 3 encontros perdeu cerca de 700 gramas, de 4 a 6 encontros, 1,150 kg, 7 encontros ou mais, cerca de 1 quilo. Parece pouco quando a gente olha, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que os grupos, entre o início e o final dele, é cerca de 3 meses, 2, 3 meses só. Então, às vezes, é um período muito curto para você perceber grandes alterações de peso. Mas o que a gente acha, assim, que não é tanto na questão do peso que a gente vai avaliar os grupos, mas nas mudanças de comportamento. Se a pessoa fizer algumas mudanças de comportamento, essa perda de peso vai vir naturalmente. Porque quando a perda é muito brusca, né, a chance de a pessoa voltar a ganhar aquele peso é maior. Então, a gente prefere que mudem comportamentos lentamente. A gente acha que no decorrer, sabe disso, né, no decorrer a perda de peso vai ser gradual e tende a se manter. Aqui também tem alguns relatos de usuários. Um grande aprendizado que estava adormecido. Novos conhecimentos que irão contribuir para a nossa saúde. Foi de grande valia a forma carinhosa que a equipe multidisciplinar encontrou para a abordagem. Até me chamou a atenção porque tinha a palavra multidisciplinar. Eu falei, mas será que a pessoa escreveu mesmo isso? Então, a gente tem pessoas de vários níveis de conhecimento, né, que participam dos grupos. Gostaria de continuar mais vezes, vou sentir muita falta do aprendizado, dos encontros, da dedicação e do carinho do grupo e de todos os profissionais de saúde. Ali também vou ler o último, né? Os encontros significaram uma chance de mudar para melhor. Gostei de tudo, os profissionais são nota 1000. Ali eles também colocam a importância dos profissionais para ajudar na questão da ajuda para perder peso. Então, a gente tem vários, a gente pede para eles deixarem, né, esses relatos, né, no final dos encontros. Eu falei rapidamente, né? Não sei se eu coloquei, os grupos existem em todas as unidades de saúde, tá? Eu acho que é isso.